Programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento. Vida Embalagens, Rei das Carnes e Premodiza. Reconheceram a personalidade da foto? É difícil, né? Eu vou dar uma dica para vocês. Grande ambientalista, grande professor, teve uma passagem atuante na política de Sorocaba e atualmente voltou a exercer um cargo público como ambientalista, mas ele estava me contando aqui, está morando num sítio maravilhoso e cuidando e fotografando os pássaros, que é o que ele gosta. Agora, é ele mesmo, Gabriel Bittencourt. Gabriel, muito obrigado, é uma honra tê-lo aqui, viu? É toda minha, Pediga, toda minha. Gabriel, nasceu em que cidade? Bem, nasci numa cidade pequenininha de Minas, perto de Pouso Alegre, perto de Alfenas, perto de Poços de Caldas, chama-se Silvianópolis. Hoje deve estar com 6, 7 mil habitantes. Que delícia. Delícia. Morou até quantos anos lá? Eu saí de lá pequenininho com os meus pais, com 4, 5 anos de idade, voltei lá, depois uns 6, 7, fazer os meus primeiros anos de escola, mas assim, é aquela coisa de terra, né? 3, 4 vezes por ano, sempre durante toda a minha vida eu vou para lá. Vai rever os amigos? Sim, a parentada. Os parentes são todos lá? São, e tem as festas tradicionais, tem uma festa lá de Congada, que a cidade de 7 mil habitantes passa a ter mais de 20, tanta gente que vai, pessoal que nasceu lá, sabe que se for naquela época do ano, todo mundo se reencontra. Certo. Aí é uma delícia, a festa dobrada, né? Todo mundo se abraçando, tomando uma cervejinha junto, batendo papo, contando história, apresentando filho, uns apresentando netos já uns para os outros. É muito bom. Que delícia. Você estava me contando, fora do vídeo, que você mudava muito de cidade, porque seu pai era bancário, né? Isso. Gente de banco. Então, a cada tempo... Quando é que você veio definitivamente para Sorocaba? A última cidade antes de morar em Sorocaba, depois de ter passado por várias, foi São Paulo. E um mineiro de uma cidadezinha pequena, dentro daquela Pauliceia desvairada, fica meio perdido, né? Então estava lá por necessidade, por trabalho, mas querendo achar um outro local. Aí conheci Sorocaba e me encantei. Tanto é que vim para Sorocaba aí por volta de 1982 e não saí mais daqui, né? Você tomou água do Supiri? Tomei, fartamente. Quando você veio em 82, você já veio dando como professor, já ministrando aulas ou não? Não. Aqui eu trabalhei numa série de afazeres, prestei um concurso para o funcionalismo público, trabalhei no Instituto Adolfo Lutz e depois, tardiamente, retomei os estudos na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, aí me formei e comecei a lecionar no Colégio Ângulo, já na área de meio ambiente. Havia um curso de educação ambiental e o Fausto, proprietário então do colégio, me chamou para coordenar esse curso. E aí entrei, subi naquele tablado e não quis mais sair. Só saí por força de circunstâncias, por causa de vereança e tantos outros afazeres. Mas sempre que podia, voltava? Sim, sempre. É uma coisa que sempre me fascinou. Agora, uma curiosidade para o pessoal lá de casa também. Da onde nasceu esse idealismo, essa vontade, pelo ambientalismo? Desde menino, você já gostava de animais e plantas? Quando surgiu isso? Eu acho que foi isso. Eu nasci numa cidade muito pequena, então sempre convivendo muito proximamente com os animais, com os bichinhos aí silvestres. E não apenas onde eu nasci, cidades por onde eu passei, a maior parte de todas as cidades pequenas. Mas o que me despertou mesmo foi quando eu morei no Rio de Janeiro, numa cidade do lado do Rio, em Vassouras, e me chamaram para uma manifestação antinuclear que ia acontecer por conta das possibilidades de implantação das usinas nucleares de Angra. E aí eu fui e resolvi estudar um pouco. Eu não gosto de fazer as coisas por fazer, queria entender um pouco mais. E comecei a ver os impactos ambientais,
comecei a me preocupar com isso. Isso foi me levando a outras coisas, a outros estudos e a tomar posições também em defesa do meio ambiente. Eu acho que a origem foi aí. Foi aí. Em Sorocaba, atuei em vários campos. Eu lembro de quando, logo em 82, a primeira eleição municipal, e eu era afiliado ao PT, que o PT participou. Você era do PT. Eu tinha acabado de chegar em Sorocaba, mas queriam que eu fosse candidato porque tinha que ter um número mínimo na chapa. Falei, vamos lá, né? E eu lembro que dessa eleição, eu guardo um panfleto feito no mimeógrafo, a tinta, né? E estava lá, luta em defesa do Rio Sorocaba, por melhoria na arborização urbana da cidade. Quer dizer, uma coisa que vem já de um bom tempo, né? Essa plataforma. E que devagar vem acontecendo, né? Vem, devagar vem acontecendo. Eu acho que é assim, a tomada de consciência... E foi eleito nessa primeira vez candidato? Olha, foi uma coisa assim, eu morava em Sorocaba, não tinha um ano, e tive na época 300 e tantos votos, fiquei assim muito bem posicionado na chapa do PT da época. Tanto é que aí me empolguei nas eleições seguintes, saí candidato, perdi por uma diferença de 21 votos. 21 votos? Nossa, é aquela coisa que você foi fica... aquela rua que você não visitou. Fica, você não dorme, você fica falando, se eu tivesse ido não sei aonde, se eu tivesse... Bem, já foi, né? Aí na seguinte eu me elegi. E aí depois nas subsequentes também outras duas. Na terceira você foi eleito? Na terceira eu fui eleito, depois me reelegi. Pelo PT também? Pelo PT. E depois na terceira reeleição tive a felicidade assim, de ser o mais votado da história da cidade, né? Foi uma votação expressiva que... A primeira apuração eletrônica, eu lembro de chegar no SESI, assim, a primeira parcial estava com 1.000 e tantos votos, a segunda com 3.000 e tantos, a terceira... Então foi uma surpresa muito gostosa. Você teve quantos anos de mandato? 12 anos. 12 anos. 3 mandatos consecutivos. 3 consecutivos. O que te fez parar? Foi quando você saiu para prefeito e não se elegeu? Eu saí para prefeito, não me elegi. Foi o maior percentual que um candidato do PT já teve em Sorocaba, por mais ou menos 1%. Eu não vou para o segundo turno, né? Foi uma eleição difícil, mas de certa forma vitoriosa pelo que a gente atingiu. Depois eu tentei uma candidatura a deputado estadual, fiquei como segundo suplente. Também foi, apesar de não eleição, foi assim um resultado surpreendente, bom, uma campanha muito pouco estruturada. Mas depois comecei a refletir um pouco sobre essa situação pessoal, política, né, em que você acaba envolvendo toda a família, né, e a gente conversamos isso em família. O tanto que a família se sacrifica nos processos eleitorais, aquela coisa desgastante. É mesmo, desgastante, Gabriel? É muito desgastante, né? Para os filhos, para a esposa, para o pessoal. A expectativa, emocionalmente, é tudo muito. E aí a gente estava vendo se valia a pena ou não. Foi o momento de fazer um balanço e ver... Nunca fiz política por vaidade, nunca fiz política porque quis algum naco de poder. Fiz por idealismo. Então, olhando para trás, fala, bem... Foram 12 anos, mais de 50 leis no município, grande parte das leis voltadas ao meio ambiente, muitas ações que o mandato desenvolveu, que foram ações que até hoje repercutem, né? Então, tá bom, tá legal, tem outras coisas para fazer na vida, mesmo se a gente fosse pensar nesse campo do idealismo ambiental, de luta ambiental, existem outras trincheiras e eu as uso fartamente. Hoje eu tenho uma coluna sobre o meio ambiente na Rádio Ipanema, escrevo sobre isso, tem blog sobre isso, uso o Facebook sobre isso, milito em lá onde eu estou morando, em Mairim, que tem uma associação de moradores lá, eu sou diretor de meio ambiente. Então, trincheiras, para quem quer lutar, para quem tem um ideal, sempre a gente acaba encontrando. Gabriel, pouca gente militou nessa área de ambientalismo, Partido Verde, e você chegou cedo do Partido Verde ou não? Foi só do PT? Eu fui convidado para a primeira executiva estadual do PV, quando ela se instalou no estado de São Paulo. Estive lá, acabei nunca integrando, mas sempre tive muita proximidade.
Como é que você vê, por exemplo, uma cidade como Sorocaba? Vamos falar daqui, porque nós moramos aqui, Claro. Você está dividido, mas mora aqui também. Sim, tem um pé aqui. E tem um pé aqui. Como é que você vê a preocupação? Não estamos aqui para criticar ninguém, nem criticar autoridades, mas eu acho que o povo tem que dar sua contribuição também. O cidadão também tem que participar, né? A gente tem que ter autoestima pela cidade que você mora, pelas coisas que você tem na sua cidade. Como é que você vê o ambientalismo em Sorocaba? Há uma preocupação, porque a gente vê umas ciclovias, vê um monte de coisa sendo feita, mas será que na arborização nós estamos tomando o mesmo cuidado? É comum a gente ver árvores encalçadas, aquelas árvores antigas que antigamente plantavam, que nem eram apropriadas para a calçada, e que estouram toda a calçada, né? E você vê que para cortar aquilo, realmente eu entendo, dá dó, tudo, mas aquilo está causando problema para um cadeirante, para um deficiente, para uma série de coisas, né? Às vezes até... Tem alguém cuidando disso? Existe alguma preocupação com isso? Como é que você consegue ver Sorocaba assim? Mas não fala agora não. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. MAC Laje, fabricação de lajes para obras residenciais, comerciais e industriais. Lajes treliçadas com capa em cerâmica ou isopor, desde H8 até H30, além de laje painel e cortina de contenção. Segurança, qualidade, pontualidade e bom preço. MAC Laje, 3237-4347. MAC Laje, qualidade e segurança é o nosso compromisso. Bidu Casa e Acabamento. Agora em Santa Rosália, você encontra as principais marcas do mercado com atendimento de qualidade da Bidu Casa e Acabamento. Eliane Portinari, Lanzi, Delta, Via Rosa e com exclusividade em Sorocaba, a linha Elizabeth Exclusive. Além de louças e metais Roca e Celite e banheira Jacuzzi. Bidu Casa e Acabamento. Nova loja em frente ao Extra em Santa Rosália. Estamos de volta com personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, o ambientalista Gabriel Bittencourt, e eu havia feito uma pergunta para ele: como é que nós estamos em termos de esse cuidado com a arborização, as árvores certas, os lugares certos, a cidade mais verde? Como é que está, Gabriel? Bem, em primeiro lugar, você estava falando uma coisa que eu acho extremamente importante, eu abordo muito isso, né, de como é que está a consciência ambiental, as pessoas, e a gente vê que embora a consciência tenha crescido, se a gente for fazer uma comparação com algumas décadas aí para trás, ainda falta muito, as pessoas esperam muito do poder público, né, às vezes assim, na frente da sua casa, você olha a calçada, não tem uma árvore e a pessoa fala assim, por que a prefeitura não planta? Peraí, sabe, faça a tua parte, mas cobra também, né? Porque assim, na sociedade eu acho que todos temos responsabilidades, mas elas são diferenciadas. A arborização urbana, por exemplo, cada um pode fazer um pouco, mas é a prefeitura que tem que instituir uma política de arborização urbana. Isso nunca teve em Sorocaba de forma, com uma política consequente e duradoura. Teve uma época aí, há 30 anos atrás, mais ou menos, que não sei porquê, talvez alguma flora tenha produzido muita sibipiruna, aí resolveu-se vender sibipiruna para o mundo, né? Sorocaba resolveu plantar sibipiruna. Uma árvore, ela é uma parente do pau-brasil, uma árvore linda, tem uma floração muito bonita, mas ela dá um tronco dessa grossura, umas raízes superficiais, porque na maior parte das vezes também as pessoas não plantam de forma adequada, então
não deixam nenhuma área de respiro ou de infiltração de água, a raiz para buscar sobe, ergue a calçada. Então tem vários problemas. Às vezes é a planta inadequada para o local e a plantação. E às vezes a forma de plantar também inadequada. O fato é que isso trouxe 1000 prejuízos para a cidade, não só por conta das cibipirunas, mas flamboyãs e tantas outras que, às vezes eu até me preocupo, um parênteses só nessa história. Falo muito de arborização porque acho muito necessário e gosto. Então faço palestras sobre isso às vezes. E já teve ocasiões que a pessoa falou para mim assim, nossa, adorei, você tem razão, a arborização é importante, na minha casa não tem, vou plantar uma árvore que eu adoro, que é um flamboyão. Eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso. Plante numa praça, plante em qualquer lugar, mas não na tua rua, não na tua calçada, às vezes uma calçada estreita. Então, uma coisa que a prefeitura tem que fazer também é orientar. Isso que eu ia falar, não cabe uma campanha de orientação? Cabe. Eu acho que assim, a gente está pensando em colocar isso no site da Secretaria de Meio Ambiente, um manual, não só desenvolver um plantio, mas desenvolver também um processo de educação ambiental sobre a importância de plantar, estimular as pessoas a plantar, mas plantar a planta adequada para aquele local. Eu já vi gente plantar, às vezes, até não acho que caiba como planta de calçada, um coqueiro, aquele gerivá, mas já vi gente plantar embaixo de uma fiação. Vai passar 1, 2 anos, talvez, e tem que cortar. Aí não dá nem para fazer poda, corta o coqueiro. Então as pessoas, às vezes, ou pelo entusiasmo, pela falta de conhecimento. Ou pela falta de conhecimento, acaba plantando qualquer coisa que depois vai gerar um problema muito grande. Aí gera demanda para a secretaria, olha, preciso podar, preciso cortar, a secretaria não tem estrutura para atender toda essa demanda, fica um caos generalizado. Então, é preciso reestruturar, ou melhor dizendo, não é reestruturar, é estruturar uma política municipal de arborização urbana, consequente, permanente, e aí eu acho que a gente está... Porque a cidade já está tão bonita, ela vai ficar mais bonita ainda, mais bonita. Melhora o microclima, né? Uma cidade que tem uma insolação grande. No verão, você andar a pé pela cidade, às vezes é um tormento em certos locais, você não tem uma sombrinha para você ficar. Então, a arborização, ela tem várias qualidades para o ambiente urbano, né? Além da sombra, gera vapor d'água, deixa o clima mais agradável, o ar fica mais respirável, ou seja, precisamos investir nisso como política pública, eu digo nós, do ponto de vista de e a população participar também, né? E a população participar, comprar ideia, né? Procurar saber, Sim. se interessar, né? Uma coisa que me assustou, aí falando não do governo, mas do cidadão. Eu tenho um apartamento aqui em Sorocaba e é um prédio grande, 18 andares. Às vezes eu subo, vou lá no último andar para fazer fotos. E já vi, assim, você lá do último andar, você vê todos os quintais. São todos ascéticos, não tem um espaçozinho para plantar uma pitangueira, um pé de limão. Então, assim, por causa de sujeira, as pessoas cimentam, colocam um piso frio qualquer. E isso não só no quintal, no jardim, na frente, quando muitas vezes deixa um espaçozinho para plantar uma roseira. Então, assim, isso gera pouco espaço para infiltração de água na cidade, então gera enchente. E gera também essa coisa de cimento e asfalto, que acaba fazendo com que o clima da cidade fique mais quente, gerando as chamadas ilhas de calor. E é por causa disso que cidades maiores, e Sorocaba está nesse padrão hoje, no verão acaba tendo tanta tempestade. Tempestades elétricas fortes é por causa dessas ilhas de calor. Então a cidadã pode contribuir também, porque a prefeitura não vai no teu quintal plantar uma árvore ou te orientar, falar assim, não, deixa um espaço de terra aí. Isso cabe a cada um de nós, né? Coisinha, pois é, né? É tão agradável. Eu estou falando bastante sobre ambientalismo com o Gabriel, porque a vida dele é isso. Então, mas o programa é sobre a vida, sobre a vida dele. Tudo que ele falou foi a vida dele, desde menino até hoje. O Gabriel sempre levantou essa bandeira, sempre brigou, sempre se interessou, sempre viveu e vive isso. Não é isso, Gabriel? Sim. Essa é a sua vida, a sua história de vida é essa, né? A sua infância foi vendo isso, foi cultivando isso, sua juventude, e mesmo quando você foi trabalhar, dar aula, você foi dar aula sobre
ambientalismo, não é isso? Sim, o tempo todo é isso, né? Em casa, os bichos que eu tenho são todos que, de alguma forma, saíram da rua. Nunca comprei nenhum animal, então tem cachorro, tem galinha, tem gato, tem 10 gatos em casa, assim, e todos foram resgatados aí de uma situação de abandono. Então, assim, é uma relação, às vezes eu brinco, faço fotos, as pessoas comentam, gostam, às vezes falam, são meus animais de estimação. Eu tenho alguns que são, obrigatoriamente, eles acabam ficando em casa, enclausurados, mas esses animais de estimação que estão por aí também são todos nossos. Nós vamos a um breve intervalo comercial e voltamos já já. Diariamente, milhões de consumidores utilizam produtos Vida. Uma linha completa de itens que facilitam a sua vida na cozinha. Líder no segmento no Brasil, a Vida está entre as 5 maiores empresas do segmento de embalagem em alumínio no mundo. Possui moderno parque industrial e é destaque em todas as revistas do segmento, sempre como primeiro lugar. Agora, uma coisa talvez você não saiba. Essa empresa está aqui, em Sorocaba. Vida Embalagens. Responsabilidade, confiança e satisfação. O que é isso? O dia virou noite! Será que é o fim do mundo? Sobe-se quem puder! Ai, ai, ai! De novo isso, suas bobas! É a Premodiza que chegou! É hora de diversão! A Premodiza transforma rapidamente seu sonho em realidade. Premodiza, grande nos detalhes. Premodiza! Estamos de volta com Personalidade aqui na sua Local TV, canal 25 da NET. Nosso entrevistado de hoje, Gabriel Bittencourt. E a gente estava falando sobre os cuidados que tem que tomar, essa coisa toda. Mas eu agora quero falar um pouquinho da vida dele. Casado? Casado com a professora Isilda, já há 30 anos mais ou menos. Tem filhos? 4 filhos. 4 filhos, 3 meninos, 3 moços. A gente sempre chama de criança, menina. Fala, e uma deles, menina. Eles vão ficar enciumados. É a Gabriela, o Bruno, o Vitor e o Caetano. Alguém seguiu o teu caminho, não? Ou todos têm uma paixão pelo ambientalismo? Todos de alguma forma acabam se relacionando com isso, mas cada um foi para um caminho diverso do ponto de vista profissional, pelo menos. Gabriel, eu queria comentar um negócio com você. A parte de ambientalismo está muito bem cuidada, tudo, mas o que me impressionou, eu sofri uma cirurgia há 37 dias atrás e, por força da cirurgia, eu fui obrigado a primeiro usar andador, depois muleta e agora estou na bengala. E eu fiquei impressionado com as calçadas de Sorocaba. Se por um lado nós temos uma cidade bonita, limpa, tudo, nós temos uma cidade que a acessibilidade não é nem um pouco cuidada. Nossa, até terrível. as próprias rampas. Cabe aí ao prefeito municipal, olha, chama seu secretário e manda dar uma olhada na rua aí. Ou lança um desafio para ele, manda ele engessar a perna, pegar uma muleta e sair para a rua aí. Ele vai ver como é que está a acessibilidade das calçadas. Vai multar, o sujeito que tem a calçada quebrada, multa ele, né? Porque a própria rampa, tem a rampa, depois tem um buraco, a cadeira dá o soco. Eu fiquei vendo os cadeirantes andar, as pessoas, eu mesmo encontrei uma dificuldade tremenda, graças a Deus que agora já estou com a bengala e já está facilitando, dentro em breve eu estar restabelecido. Mas eu fiquei impressionado, tive que sentir na pele para poder ver, né, como é gozado. A gente, quando você acha que acontece só com os outros, e quando é com os outros você não valoriza, né? Ah, mas só está faltando só um ladrilho aí, mas é aquele ladrilho que a pessoa vai tropeçar, não é isso? Comigo mesmo fui sair agora com netinhos novinhos, né? Sair com um carrinho de bebê. Você tem que, às vezes, ir para a rua com todo o risco que isso possa acontecer. Então, num caso desse, Gabriel, eu quero fazer uma pergunta para você. Tem uma árvore dessa que você está explicando, que está no meio da calçada, que não dá para passar um carrinho de bebê, não dá para passar um cadeirante, não dá... Por que é negado o corte dessa árvore? Por que não tem uma política? Pô, eu sei que ela está grande, está tudo, mas e se tivesse uma política de cortar, tirar as raízes e plantar a árvore ideal lá? É ruim isso? Não, estamos discutindo exatamente isso hoje na Secretaria.
Porque hoje, assim, a Secretaria autoriza em casos muito específicos com compensação. Você está cortando uma sibipiruna saudável, mas que trouxe algum problema de mobilidade e tal, ou você está pedindo, tem uma compensação que você tem que fazer. Por exemplo, você vai tirar essa, vai plantar outra no local e vai doar mais 20 para a Secretaria de Meio Ambiente fazer o plantio em algum outro local, ou você mesmo vai plantar. Então, essas coisas estão em processo de discussão. Mas não está aprovado ainda. Não, ainda não. Existe uma metodologia, existe uma forma hoje de procedimento da Secretaria, mas a gente está em debate especialmente nesse campo do árvore e a mobilidade urbana. Outro dia eu fui teve um círculo orquidófilo. Sim. É perto daquela casa vidraçada, como é o nome? O do Jardim Botânico. Desculpa, esqueci. Jardim Botânico. Cheguei lá, tinha um rapaz da prefeitura, que ele planta mudas, e tinha lá 20, 30 mudas para os visitantes, eu fui um dos que estava lá, que podia pegar. Eu falei, eu posso pegar 3, um de cada tipo? Ele falou, pode. E eu peguei, veio com o nome, tudo direitinho, e eu levei num condomínio onde eu moro, no Cutzá, que é área verde. Sim. E eu plantei 3 árvores, um em cada canto, para dar uma sombra. Lógico que estão pequenas, mas eu acho que essas políticas são boas. Sim. Eu acho que são assim, mais benéficas para a cidade do que não autorizar cortar uma árvore que está estragando, entendeu? Eu acho fundamental esse papel do cidadão também se sentir responsável, a prefeitura dá condições para ele, ofertar uma muda, e ele, de livre, espontânea vontade, sabendo o seu papel, fala, eu vou plantar a minha, porque assim eu quero usufruir dessa sombra depois. E vou usufruir, com dúvida. Certeza. Uma sombrona gostosa no Cutzá, lá, que delícia. Nem só a sombra, viu? Você vai assim dar oportunidade para o crescimento de vários passarinhos que vão alegrar a tua manhã cantando do lado da sua janela. É verdade. Gabriel, é uma pena, está terminando o nosso tempo. Vamos fazer um bate-bola aí? Vamos, claro. Rapidinho? Claro. Poucas palavras, eu quero que você defina família. Família é um conforto para a vida. Sucesso. Sucesso é você realizar aquilo que te traz felicidade do ponto de vista espiritual, do ponto de vista emocional. Um momento inesquecível. Um momento inesquecível é o nascimento de filhos e netos agora. Tem os netos. Tem, né? Nossa, é felicidade igual. E tem ou foto talvez dos maior. netos aí, né? Tem. Netinha e netinho. Um ídolo. Um ídolo, Mahatma Gandhi. Uma música. Uma música, tem tantas. Sal da Terra. Beto Guedes. Foi fundo. Sim. Uma viagem. Uma viagem para a Itália. Um sonho. Um sonho, poder viver com mais tranquilidade ainda no meio do mato, onde hoje eu já passo grande parte do meu tempo junto com os animais, fotografando aves, em plena harmonia com aquele ambiente. Quem é Gabriel? Gabriel é um mineiro sossegado no seu dia a dia, gosta de sossego, mas não se furta também uma boa briga quando vê que alguma injustiça está sendo cometida. E uma pessoa que gosta das pessoas, acredita no ser humano, apesar de todos os problemas que a gente vê hoje em dia, de tudo que a gente vê de negativo, eu acho que a gente ainda tem que jogar um pouco de esperança no futuro da humanidade. Este é Gabriel Bittencourt, grande ambientalista, atuante político quando, nos seus mandatos, fez muito por Sorocaba, vem fazendo muito por Sorocaba, grande professor, grande pai de família, adora os netos, adora os animais, adora a natureza e um grande amigo meu, com certeza uma grande personalidade. Quero te dizer nenhum segredo, falo nesse chão da nossa casa, bem que tá na hora de arrumar. Você assistiu o programa Personalidade, um oferecimento de Bidu Casa e Acabamento, Vida Embalagens, Rei das Carnes e Premodiza.